O que é o templocentrismo? Quando foi que Jesus mandou construir algum templo? Templocentrismo não é uma prática cristã, e sim judaica. Templo só existia um, o Templo de Salomão. As sinagogas eram locais de estudo. O único templo autorizado por Deus foi o construído por Salomão, para abrigar a arca. Este foi derrubado no exílio. A reconstrução foi feita por Zorobabel e reformada por Herodes. Em 70 DC, o templo de Herodes foi derrubado. Deus permitiu que o templo físico existisse como memorial até que viesse Cristo e construísse o verdadeiro templo, que é espiritual. Após a morte de Jesus, não deve existir mais templos físicos. O templo é espiritual e este veio a abolir o templo físico. Jesus aboliu o templo. Para que edificar o que Jesus derrubou? Jesus disse: "Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei", referindo-se a seu corpo. Não sobrará pedra sobre pedra. O véu do templo se rasga de alto a baixo e as pedras se fendem. Nova Aliança inutilizou a primeira, que tinha culto divino em santuário terrestre, não feito por mãos humanas, mas espiritual e não físico. Sem contradições, o templo que o Messias construiu é um templo celestial. O templo físico foi transferido para o interior do homem. Por meio da sua morte, a humanidade seria redimida, abrindo caminho para que Deus pudesse habitar no espírito humano. Esse foi o objetivo central do Mestre de Nazaré. Assim, em obediência, os discípulos de Jesus estavam em comunhão com a nova aliança, não com a velha, com o verdadeiro santuário, o qual o Criador fundou, e não o homem. Adorar no templo e no monte são práticas da velha aliança. Os que assim fazem, a graça não alcançam. Nós temos um altar, e dele não pode se banquetear. Os que servem aos tabernáculos não têm ninguém para os resgatar. Da graça tem descaído todo aquele que pelas velhas práticas ficam atraídos. O primeiro templo cristão foi a Basílica de São Pedro, fundada sem autorização de Deus no século IV. Desde então, segue-se o modelo que as Escrituras desconhecem. Milhares gastos com edificações de pedras, enquanto muitos morrem de fome. Não entra na minha cabeça indivíduos que simpatizam com esse sistema. Objeções. Jesus disse: "A minha casa será casa de oração", se referindo a Jerusalém, a comunidade de Israel, e não ao templo de Herodes. A casa de Deus é o povo. O Espírito do Pai habita nas pessoas, não no tijolo e cimento. Por isso o templo não é a casa de Deus. Se o templo fosse a casa de Deus, jamais poderia ser o templo protestante, mas sim o judeu. O templo protestante sequer tem autorização de Deus para existir. Objeções. Quando Davi disse: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor", ele se referia a Israel. Jerusalém era a casa de Deus, visto que o templo de Salomão foi construído após a morte de Davi. Como pode Davi se referir ao templo se ele nem existia ainda? É claro que Davi se referia à mesma coisa que Jesus. Deus sempre chamou de sua casa Jerusalém, o povo de Israel, sem contradições. Objeções. Jesus ensinava no templo religioso e os discípulos estavam sempre orando no templo religioso. É claro que Jesus entrava e saía das sinagogas, mas também ensinava nos montes, orava nas clareiras dos bosques e escrevia no chão. O Salvador não ensinou apenas no templo, mas em todos os lugares. O templo que os discípulos frequentavam no século I era um pátio aberto. O Santo dos Santos
Ninguém tinha acesso, a não ser os sacerdotes. Orar vem da palavra oratória, ou seja, eles faziam discursos no pátio do templo. Então, aonde devemos servir e adorar o Pai? Nem no monte, nem no templo. Adorareis o Pai. Jesus causa uma revolução que até hoje os que se dizem seus discípulos ainda têm dificuldade em aceitar. Ele nos mostra que a adoração acontece interiormente em espírito e não em templos. Não depende de um lugar santo. Jesus ensinou também que congregar é reunir-se para falar de Jesus e ensinar sua mensagem. Em casa, no pátio, nas praças, estando dois ou mais. E que servir a Deus é servir ao próximo, não é um ajuntamento religioso. Jesus afirmou categoricamente que o local de adoração não é nem em Jerusalém, no templo judaico, nem em Samaria, no monte, pois Deus é espírito e o importante é que o adoremos em espírito e em verdade. Seja onde for, buscar a Deus é no íntimo, no espírito. Não é necessária a instituição para alcançar e ser discípulo de Cristo. Se tiver fé, seu coração busca a verdade. A verdade é a vida, e a vida é a palavra do Messias, que deve ser vivida dia a dia, para que se alcance a verdadeira vida. Cristo destruiu o monopólio do Deus reducionista e institucional judaico, tirando-o de dentro do templo judaico para além da religião, estendendo a salvação a todos os povos. Não voltem a monopolizar Deus. A igreja é formada por pessoas. Em termos bíblicos, a igreja é simplesmente aqueles que seguem a Jesus. Definitivamente não é instituição, não é uma corporação, não é uma empresa, não é um templo. A igreja de Cristo não tem hora de culto. O culto nem é uma cerimônia. Ele cultua em todo o tempo, porque cultua com a vida, vivendo. Não é de parede e teto. Ela é feita por mim e por você. Ela é feita por gente. A igreja de Cristo sente a fome do faminto, sente a sede do sedento, sente o frio do desabrigado, sente a dor do doente, mostra o caminho da salvação, mas não tem os direitos da via, nem cobra o pedágio da ponte. A igreja de Cristo não tem nome, não tem placa, nem mesmo uma sede. Ela está em mim, está em você. Para adorar a Deus, não é preciso de tempo, instituição e horário específico. Adorar-se a Deus é no lazer, na rua, no trabalho e onde quer que estejamos. O corpo de Cristo está assentado em um reino espiritual e para além de congregações físicas. Não é uma entidade política, física, denominacional e mundana. Assim, a igreja instituição, com seus cargos e hierarquias, assim como a igreja empresa, que visa lucros e números, e a igreja clube, que tem sócios e não membros, que visa o entretenimento, todas elas fogem do padrão do Novo Testamento e não têm sequer autorização de Deus para existir. No corpo de Cristo, todas são iguais. Os apóstolos não fundaram um clero sacerdotal, nem se portavam como líderes religiosos, mas simplesmente como irmãos, servos pelos quais o Evangelho foi anunciado. Quem é a igreja? É em qualquer lugar e não precisa de patrulhamento. Você deve encarnar as palavras de Jesus no seu dia a dia. Você deve atender os necessitados. Você deve servir ao próximo. Você deve anunciar o Evangelho e ter comunhão com os pobres e necessitados. Não é pagar para alguém fazer isso no seu lugar. O sacerdócio é de todos os santos, e o mesmo não é cargo, nem um trabalho, mas um privilégio. Pregar o Evangelho, vivendo no dia a dia, tarefa para todos. Usufruir da comunhão é para todos. Essa consciência foi sendo perdida a cada geração, e todos que tentam retornar à simplicidade da mensagem profundamente ousada do Mestre são taxados como hereges.
Não estou querendo ser radicalmente contra os templos, mas contra os ensinos de que os templos, que são apenas locais e instituições religiosas, é a Igreja de Jesus Cristo. As casas de oração não são desnecessárias, muito pelo contrário, são importantes, ajudam a compartilhar os evangelhos de Jesus Cristo, a reunir os irmãos em Cristo para a comunhão e traz muitos outros benefícios sociais, com certeza tem seu valor. Mas o problema foi institucionalizar a casa de oração, foi dividi-las em placas denominacionais e assim chegam a monopolizar Deus e os seus ensinamentos. E hoje dizem que estes locais é a Igreja de Jesus Cristo, é a habitação de Deus, superando o engano, ultrapassando os erros e caindo no engodo das heresias. Jesus disse à mulher samaritana: o tempo virá em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e não precisa ser adorado de forma física em tempo. Infelizmente, a grande maioria ainda não entendeu, mas prefere viver debaixo da pobreza espiritual dos primeiros rudimentos, idolatrando locais, relíquias e cerimônias sagradas do velho concerto, que é o reflexo de pessoas carnais e terrestres. Agora vejamos as 5 mentiras do sistema religioso. Primeiro, igreja fundada por Cristo é equivalente à instituição religiosa. A partir daí vem todo o engano. Segundo, fora da organização religiosa não há salvação. Terceiro, servir a Deus é equivalente a frequentar e obedecer à organização religiosa. Quarto, dar frutos é trazer gente para dentro da instituição. 5. Estar em Cristo é estar na instituição. Se você se desviar da organização religiosa, o diabo te pega. Portanto, templo é espiritual, não físico. Igreja é você, não instituição. Congregar é compartilhar lições espirituais e não ajuntamento religioso. A oferta é para os pobres, não para líderes. Dízimo foi para os judeus, não para os cristãos. Pastor é um dom, aptidão para o ensino, não cargo. Servir a Deus é servir ao próximo e não a uma instituição. O que passa disso é comércio da fé, corrupção do raciocínio e manipulação de diversos subjetivos para dominar as pessoas mais impressionáveis, tornando-as cativas a um sistema institucional que Jesus desconhecia. Por fim, que Deus te abençoe até o próximo vídeo. Você não perde por esperar. Que a paz e graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, esteja com você. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém.